E hoje, o meu coração se enche de alegria. Memórias Afetivas me trouxe um lugar muito especial. Eu conheci essa pessoa através de uma camiseta que eu vi na internet, Lute como uma mãe de anjo. E aquilo encheu o meu coração de alegria, porque eu queria lutar como uma mãe de anjo. E eu fui atrás para saber quem fabricava aquelas camisetas na época. E encontrei uma construtora de laços, uma pessoa que unia várias mães de todo o Brasil e nos conectava de uma forma linda e tão simbólica. Essa mãe me conectou às mães que hoje fazem parte da minha mesa da intimidade. E eu sou muito grata à mãe do Matheus, a Rosana, Rô, Fernando. É motivo de muita alegria, de muita gratidão. Vocês abrirem a porta da sua casa. Eu estou aqui em Londrina, né? Eu nunca imaginei que o Memórias Afetivas me desse esse presente, que é chegar na casa de vocês para a gente contar a história do Matheus. Então, assim, eu agradeço imensamente a vocês dois por nos acolher, por essa acolhida tão gostosa. Fernando, eu que agradeço. Eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho desse grande amor chamado Matheus. Bem, eu agradeço, né? Você aqui pisando em Londrina pela segunda vez, amiga. Deus conecta a gente, né, com pessoas maravilhosas. E eu sou muito grata por você na minha vida, né? E o projeto que a gente teve na época, Lute como uma mãe de anjo, e foi com mais duas mães, a Val e a Paula, né? Então, assim, conectou a gente a mães do Brasil todo, né? Então, a gente fala, a dor nos uniu, mas é o amor que nos mantém unidas rumo ao céu, né? Porque é o tempo todo, nesses 8 anos de saudade, é o tempo todo pensando somente na eternidade e no reencontro. Então, é um prazer te receber aqui na minha casa. O Fer também senti, né, Fer? Faço dela as palavras minhas também. É um prazer receber você aqui na nossa casa. Falar que o melhor presente que Deus nos deu até hoje, né? De 20 anos, 18 anos de casado, o Matheus, que hoje mora lá com o pai, cuida da gente lá de cima. Então, assim, para nós é uma alegria imensa estar falando, né? Sobre isso e ajudando também, né? Outras mães que passam também por que a gente está passando. Verdade. É bem legal. Eu falo para todo mundo que eu não tenho a força que a Rosana tem, né? De estar participando, de estar unindo as mães, de estar nessa caminhada, né? De 7 anos e pouco, quase 8 anos. Mas eu sinto orgulhoso dela fazer parte disso, né? E eu não consigo, né? Mas um dia, quem sabe, né? Eu consigo, porque para mim ainda é muito doído, né? Mas são pequenos passos, né, Sim, Fernando? claro. Eu falo assim, ninguém está preparado para entregar um grande amor, né? E vocês entregaram para a eternidade o grande amor da vida de vocês, né? Então, assim, é uma dor dilacerante. Eu descobri na caminhada que o falar cura, né? Então, assim, trazer essas histórias, todo esse movimento, esse projeto todo, né? É muito gostoso, porque, assim, a gente tá junto. Hoje eu só cheguei até aqui, né, nessa caminhada, porque Deus me conectou a essas pessoas. Então, essas pessoas foram um bálsamo de Deus na minha vida para estar aqui hoje. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho de toda a trajetória do Matheus, de como que foi o passo a passo, como foi a entrega e como tem sido esses 8 anos de caminhada. Então, tipo assim, o Matheus, ele foi um presente. Ele é um presente na nossa vida, né? E o Matheus sempre foi um menino muito, muito calmo, muito abençoado na nossa casa, né? É o sol da nossa vida. E o Matheus sempre saudável, um menino saudável. E quando ele estava com uma tosse insistente, a gente levou ele no médico, né? E daí observou que ele não tinha nada, não tinha assim febre, secreção, nada. A doutora falou, nossa, mas não tem nada, né? Aí a minha mãe estava junto na consulta, a minha mãe falou, olha, mas ele reclamou de dor nas costas, né? E daí a doutora botou mais atenção nisso e fez um raio-x. E daí no raio-x constatou, porque a gente já ia até ser mandado para casa já, após essa consulta, né, no plantão.
porque era apenas uma tosse seca. Só que com o resultado do raio-x, constatou que ele estava com pneumonia e já era bilateral a pneumonia. Então os médicos falaram assim, olha, ficam aqui no hospital, né, sob observação. O Fer foi embora e nessa noite eu dormi lá no quarto com o Matheus, né. E naquela mesma noite ele ficou muito eufórico também, de pegar veinha, né, acho que por isso. Então ele foi ficando fadigado. E naquela mesma noite eles falaram assim, melhor vocês passarem na UTI, porque lá ele vai ser melhor monitorado, né? Eu falei, nossa, né? De uma simples consulta, num plantão, daqui a pouco você tá no parto, tá com pneumonia, vai tomar antibiótico, daqui a pouco a gente vai pra casa, né? E a gente nunca pensa no pior, né? Não, tipo, jamais. E daí daqui a pouco daí, não, mas vai na UTI, mas só pra ser melhor monitorado, tá. E daí isso foi 2 semanas ali na UTI, porque daí viram que o PCR dele estava muito alto, tinha que abaixar esse PCR, né? E tudo ali aquela luta. E o Matheus já transformando aquele lugar. Aquele ambiente. Eu sempre falando obrigada pelo banho, para as enfermeiras. Então, assim, ele foi ficando conhecido eles ali. Tinham uma essência diferente por onde eles passavam, né? Pela bondade, por todo o amor, né? E daí foi uma luta. Foram quase 2 meses a gente ali na UTI. Foi constatado que depois, né, que era uma pneumonia bacteriana e tinha que esperar o PCR abaixar para acontecer a cirurgia. Então, nesse meio tempo, né, ele teve que ser entubado para poder fazer a tomografia e constatou que estava bem agressivo essa agressão no pulmãozinho. Mas foram acontecendo coisas ricas dentro daquele hospital, né? Da presença do Espírito Santo. E os médicos viam os pais sempre ali de joelho, né, clamando a Deus. Mas é isso, amiga. Daí baixou o PCR, marcaram a cirurgia. Os médicos já viram que era um milagre, né? Aquela cirurgia, tudo, e foi um sucesso. Foi feita a cirurgia no primeiro pulmão, depois teve que fazer do outro lado, né? Do outro lado. Ele fez de um lado e como tinha que fazer do outro lado também, meio que rápido, era complicado. Por quê? Porque o pulmão você é feito de lado a cirurgia. Então, nós tínhamos que né, a fé é muito forte e tudo, porque assim, foi feito, depois de uma semana que foi feito de um lado, não deu tempo nem de cicatrizar, teve que fazer do outro. Então assim, ele foi muito forte, né? Um guerreiro. A primeira cirurgia demorou acho que 3 horas e pouco, a segunda 4 horas e pouco, foi mais demorado. Mas a partir da hora que a médica saiu de lá com um sorriso gigantesco na cara, né? Deu tudo certo, né? Então ela falou, deu tudo certo, agora é só o avião só subindo, não tem ré mesmo, né? Então vamos que vamos, né? Então fez a cirurgia. E enche o coração da gente de esperança essas notícias, né? Com certeza, né? Foi pro quarto, depois de um tempo, né? Depois da cirurgia, tudo, né? Voltamos para casa. Ficou um tempo ainda na UTI. Observação. Assim, daí foi tirando a sedação dele. Nós até achamos que nós íamos perder ele, porque quando você tira a medicação, ele fica numa abstinência, né? Então começou a dar muita febre ali, muito alta. A Rosana até perguntou para o médico, puxa, depois de 2 cirurgias tão agressiva desse jeito, eu não perdi meu filho por causa de uma febre. Eu falei, não, relaxa, isso aí é normal, faz parte, né? E aí nós fizemos tudo, o procedimento passou, foi pro parto, viemos embora depois de uns dias, ficamos acho que 5 dias aqui em casa. Aí no dia do meu aniversário, eu vinha voltando do serviço, ele mandou um áudio pra mim, né? Cantando parabéns, falando papai vem logo, né? Cantando parabéns. Eu estava de moto e eu senti o celular vibrar, eu parei. Eu trabalhava em Biporã, parei no meio da estrada para escutar o áudio, né? Ele cantando parabéns, falou, vem rápido, né, papai? Que eu quero, né? Dar os parabéns, não sei o que e tal. Aí cheguei aqui em casa, ele não estava muito bem. Aí a Rosana, não, tá bem, porque nós fomos até na fisioterapia hoje com ele, né? Ele falou, papai, mas eu tô com muita dor na barriga. Aí nós levamos ele no banheiro e, né, fez um pouquinho de uma cozinha, tadinho. E continuou doendo. E com a idade dele, com a inteligência que ele tinha, nós perguntamos pra ele, né, tipo, você quer voltar pro hospital, Matheus? Tá doutor? Ele falou, papai, eu quero ir pro hospital. Ele falei, puxa, depois de tudo que ele passou, das agulhadas, o tempo que ele ficou lá, tudo, ele quis voltar. Então eu falei, tinha alguma o negócio é muito sério. E de onde que a gente mora aqui até no hospital, é a média de meia hora de carro.
6 horas da tarde. Então, assim, Deus foi abrindo o caminho, nós gastamos 10 minutos e a Rosana foi conversando com a médica. E a médica já foi falando preparando a UTI, porque ela sentiu na respiração dele tudo que o negócio era sério. Então ela falou, vem rápido, que, né? E nós gastamos 10 minutos. E vocês tiveram todo o suporte da médica, todo suporte Vocês da foram médica do muito hospital. bem assistidos. Fomos porque, assim, acho que todos os médicos daquele hospital entrou na sala de cirurgia onde o Matheus estava. Tanto é que nós chegamos no hospital, ele sentou na maca ficou conversando com a Rosana e queria água. Eu fui buscar água para ele e no meio do corredor eu não pude nem entrar. E foi na hora que ele, né, teve a piora e a Rosana estava lá dentro da sala com ele, né? Eu fiquei parado no meio do corredor com um copo d'água e não pude mais fazer nada, né? Isso. Aí foi a A gente fica sem ação, né? Aí daí falou nessa algumas hora, palavras pra ele, daí ela lá nessa dentro, hora né? ele falou assim, mãe, eu te amo, antes de eu sair, né? E então assim, ele o tempo todo, ele confirmava assim, o tempo todo ele queria falar que nos amava, o tempo todo, né? E daí, mais uma vez, eu pensava, meu Deus, nosso chão vai desabar de novo. Você já tava com a vitória ali na mão, né? E de repente e daí os médicos ficaram sabendo, né? E tudo aconteceu no dia. No dia do aniversário. Aí os médicos Isso era 6 horas da tarde. falaram, hoje é aniversário do pai. Antes, ele deu a parada cardíaca, né? E aí nós ficamos lá fora, né? E como nós estávamos mais de 2 dias e pouco naquele hospital, todo mundo já conhecia a nossa história. Então, assim, já cria vínculo, né? Amizade. Já veio pais, enfermeiros e tudo, e Júlio com a gente onde a gente estava, né? Porque a gente viu que o negócio era sério. Engraçado, e vocês passavam uma fé, né? Porque as pessoas começaram a rezar com você com você. Importava a religião. Todo mundo estava ali de joelho, pelo mesmo propósito, né? Só que nós vimos que o negócio era sério, porque entrava, saía médico, então era muito médico, saindo e entrando, eu falei, então o negócio não tá legal. Alguma coisa. Aí saiu de lá o fisioterapeuta dele, o doutor, que era Cláudio, o nome dele, falou, pai, vocês têm fé, vocês rezam, porque tá tenso, né? Tá na parada cardíaca, nós estamos tentando fazer de tudo. Aí nós comentamos com ele, que era o dia do aniversário, tudo, né? Aí ele voltou lá pra dentro, conversaram com os médicos, depois nós fomos saber, depois de... Eles têm um tempo, né, que pelo médico lá, é o tempo de 40 minutos que eles fazem para a pessoa voltar, senão começa a machucar por dentro mais. O Mateuzinho passou dos 40 minutos, acho que foi 43, 44 minutos, se eu não lembro, e voltou. Ele voltou, só que voltou assim, né, claro, não voltou, né? Só que os médicos depois vieram conversar com a gente e falar, né, que tipo assim, que não ia deixar ele partir no dia do aniversário do pai. E para nós seria assim, eu acho que seria assim, não é difícil, mas eu acho que seria mais difícil ainda. Seria uma data sim, porque é seu aniversário e a entrega dele. E eu seria acho que nem pela data, sabe? É porque assim, ó, nós tivemos a vitória de trazer ele para casa. E no dia que nós voltamos para o hospital, ele vira a partir, a voltar para Deus, né? Eu acho que seria muito assim, ia judiar demais a gente. Assim, a gente ia se revoltar demais. É como se fosse um cuidado de Deus, né? Com vocês, sim, né? Eu acho que tenho certeza. Esses 15 dias depois. Que foi o nosso calvário. É o nosso calvário, que a nossa vida parou total daí, né? Que ele ficou na UTI. Então, quando ele foi no dia do seu aniversário, aí ele ficou mais 15 dias. Mas 15 em coma, né? Não conversamos mais com ele, né? Daí nós não conversamos, assim, conversamos, claro, né? Mas assim, ele ficou em coma daí, né? Não voltou mais, né? Mas a gente fala que nada mais, né? Que Deus, esses 15 dias foi um preparo, sabe? Que ninguém tá preparado para isso. É como se fosse assim, vocês desvinculando dele cada dia um pouquinho. É uma despedida. Deus foi colocando no nosso coração tudo, né? Eu acho não. Para entrega. Certeza, né? Que ele foi preparando a gente pelo que já vinha acontecendo. Eu falo assim, que Deus preparou eu principalmente desde quando ele nasceu. Eu viajava e eu troquei meu serviço, que eu gostava demais, viajar mais de 4 anos para ficar ao lado da esposa e do filho, né? Então eu troquei. Você renunciou à sua vida profissional, o que você gostava por eles. A gente fala, né? Um salário muito bom, não sei o quê, mas assim, a gente vê que dinheiro não é tudo mesmo. Eu fazia muito mais coisas com o serviço que eu arrumei aqui perto de casa, estando ao lado dele todo dia.
Então, assim, Deus foi preparando desde daquele momento, porque... Aproveita ele porque é breve. Aproveita, porque eu aproveitava todo dia, a gente aproveitava todo dia. E depois que acontece, né, a gente vem entendendo certas coisas que vão acontecendo, né? Na hora a gente não entende, né? A gente pira, a gente briga com Deus, mas Deus sabe, né, que o amor de um pai e de uma mãe é verdadeiro, né? Um amor verdadeiro, então eu falo que ele veio preparando a gente desde aquela época, né? E no hospital não foi diferente, né? Esses 15 dias que nós passamos lá, que pra mim, a Rosana também tem certeza, foi os mais terríveis e vai ser o mais terrível até quando eu vivia, né? E nós passamos isso aí. Então, assim, as entregas depois que nós fomos fazendo, assim, até isso Deus prepara, né? Porque a Rosana foi mais forte nessa parte de conseguir entregar ele para Deus, né? Tipo, se entregar, entre aspas, a gente fala assim, se for para sofrer, né? Sofrer, que a gente fala assim, para não ter a vida que ele tinha e tudo mais, que Deus sabe o que faz. Não que leve, mas que sabe o que faz. Porque a gente nunca vai querer, né? Claro, é o inverso da coisa, né? É o inverso de um pai enterrar um filho. A gente não está preparado para isso. Não vai estar, né, para isso. Né? A gente nem cogita uma situação dessa. É mais saudável do jeito que o filho era e tudo, né? Então, assim, a Rosana acabou entregando, entre aspas, a gente fala, né? E no dia da partida dele... Na madrugada. Ela tinha subido pro quarto, é difícil. Ela tinha subido pro quarto para descansar. Aí eu falei, deixa que eu vou ficar aqui com ele, né? Na maca aqui tudo. Eu tinha o joelho rezando, como a gente fazia. Aí eu lembro que era umas 3 e pouco, eu olhei, falei pra ela, eu liguei no quarto, falei, depois que aconteceu, né? Porque teve uma passagem linda que eu falei pra ela que ali eu fui sentir o Espírito Santo pela segunda vez, passando pelo meu corpo inteiro, depois eu fui entender. E um calor que eu nunca tinha sentido na minha vida, na minha alma, da cabeça aos pés, sabe? Na hora que você estava rezando. Na hora que eu estava rezando, joelho, olho fechado, na madrugada às 3 e pouco, né? No silêncio, Deus estava do seu lado, escutando mesmo a sua Você teve uma experiência com Deus. Experiência total, tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tanto é que eu estava de olho fechado essa hora. Nessa hora que eu estava de olho fechado, em comunhão com Deus ali, do lado dele, ele comigo, não sei, a gente não entende, né? A gente é servil, a gente não entende, né? Mas assim, eu vi a passagem dele, eu vi a passagem do meu filho entregando, entre aspas, eu precisava também entregar. Eu vi a passagem dele, dessa vida para o céu, porque eu vi um senhor de véu branco e uma criança ao lado dele, passando um portão enorme com a luz, coisa mais linda do outro lado. A hora que eu vi essa passagem, que eu tinha acabado de falar que fosse feita a vontade de Deus, não a nossa, eu abri o olho. A hora que eu abri o olho, eu vi os batimentos dele caindo no mundo. E só tava vocês dois e Deus. Só eu e Deus. Aí nessa hora que eu vi os batimentos caindo, eu corri, liguei, mandei avisar a Rosana no quarto, falei, desce que minha fé não tá boa. Falei, vem me ajudar aqui, porque eu acho que agora, né? E tipo assim, dali pra Deus cá... já tinha te mostrado. Mas você ainda falou pro Mateus, né? O papai, pode ir, filho, que o papai sofre no seu lugar. Você falou pra ele. Papai não quer ver você sofrendo. Na hora da passagem. Pode ir. Eu vou sofrer, mas eu prefiro que você não sofra, né? Eu prefiro que deixa eu sofrer. Você liberou a vida dele. Eu não consegui, mas naquela hora eu precisava, né? Uhum. Eu preciso, né? E Jesus veio, né? Jesus levou, tenho certeza. Pegou na mãozinha dele. Fiz, sabe? O que você vivenciou. Eu vivenciei uma visão. Passagem, tudo. Porque depois da passagem que eu abri o olho, né? Que eu vi os batimentos dele, foi nessa hora que começou a baixar os batimentos, eu falei, então, puxa, agora eu tenho certeza que ele está entregue para Deus, né? Aí foi na hora que a Rosana desceu, tudo, mas aí a gente ficou... E quando a Rosana chegou no quarto, ele já tinha partido? Não, mas ele estava partindo. Ele estava terminando a passagem dele. Fernanda, e para você, depois que viveu essa experiência,
como é essa caminhada para você desses 8 anos para você chegar até aqui, porque a Rô, por que eu estou direcionando para você? Porque a Rô eu já acompanho aí há praticamente 2 anos, quase 3 anos, né, que a gente se conhece, então eu sei um pouco da vivência dela. Então eu queria que você me falasse um pouquinho, porque assim, você teve também outras perdas, mas nada se compara à entrega do Mateus. Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessa caminhada desses 8 anos, e vendo também a Rô na caminhada dela, né, porque querendo ou não, vocês são uma carne só. Então eu queria que você me falasse um pouquinho. Assim, desde quando o Mateus partiu, eu peço perdão a Deus, brigo com ele, claro, mas peço perdão a Deus diariamente, porque meu pai partiu, meu irmão partiu, mais próximo, vamos dizer assim. Eu peço perdão porque, assim, eu até converso, né, nas minhas orações com Deus, que eu não sinto 1/3 da dor da perda do meu filho. Peço perdão, claro, por isso, né? Só que assim, só quem passou e quem passa pelo que a gente está passando, né, sabe como que é terrível, né? E assim, então, depois que o Mateus partiu, se eu falar que eu não tentei contra a minha vida, é mentira. É mentira. Você tentou... Na empresa que eu trabalhava, na verdade, assim, na empresa que eu trabalhava com um carro da empresa e eu fazia uma região próxima daqui, que dava para, tipo assim, umas regiões próximas, mas assim, mesmo próximo, mas era longe, então dava para me pegar a velocidade maior no carro, não sei o que. Então na época, o que eu fazia? Eu colocava, eu até mostrava para a Rosana, para alguns amigos, que a gente fica tão passado que eu colocava meu celular no volante para gravar o máximo que eu dava no carro e indo trabalhar. Dava 180 no carro. E na minha cabeça era o quê? Eu não vou jogar o carro contra um caminhão ou contra alguma coisa, que eu não vou encontrar meu filho. Só que eu torcia demais para acontecer. Tomara que venha um carro, tomara que venha um caminhão, tomara que venha alguém de frente. Aí pronto, acabou meu sofrimento. Então assim, Deus é tão bom a todo momento, eu falo, porque assim, preparou outro serviço para mim. Saí de lá, que eu amava trabalhar lá também. Meu patrão era um irmão, o pai dele também. Preparou, saí, ia trabalhar em outra empresa depois. Eu não sabia onde que eu ia entrar. Eu já estava no sofrimento, né? A gente estava no sofrimento do Mateus. Um pouco antes disso, eu gosto de contar o fato da igreja, da missa de 7º dia dele. Isso eu tive a certeza absoluta que nosso filho estava do nosso lado e está até hoje. No dia do 7º dia do Mateus, nós não estávamos morando aqui, nós estávamos na casa da mãe dela. Na igreja que a gente casou. E a gente estava lá desde quando aconteceu. Esse cachorrinho estava aqui e a gente estava morando lá, provisoriamente para até mudar, né? E eu vim aqui todo dia uma vez só para dar comida, água para minhas cachorrinhas e ir embora, não conseguia ficar na casa. Esse dia eu vi umas 3 vezes, eu estava perdidinho. Assim, eu estava fora da casinha total, assim, no sábado, né, no 7º dia. Eu sabia que ia ter a missa, eu sabia que ia encontrar uns amigos, eu sabia, né, que ia ter o conforto das pessoas, mas assim, eu precisava de uma resposta de Deus. Eu estava assim, eu não sabia mais o que fazer. Na minha cabeça acho que explodiu, eu não sabia o que fazer mais, eu não sabia que caminho tomar, né, porque eu estava perdido, totalmente perdido. Aí nós fomos para a missa, o pai da Rosana ainda, ele viu pela internet, né, e falou, a missa começa a tal hora. Nós chegamos, a missa estava acabando de começar, nós erramos um pouco o horário, só que nós chegamos onde nós casamos, lá no santuário, chegamos lá e cada um pegava um número, um papelzinho com número. Cada papelzinho tinha 5 números, igual a Mega Sena mais ou menos, era 5, não era 1, 2, era 5 números. Porque eles iam sortear um livro do Papa novo que estava entrando e tal. E a missa estava muito cheia porque tinha um casal fazendo 50 anos de casado, de alegria, e nós de tristeza. E nós fomos, oposto, né? O oposto total. Bodas diferentes, né? Bodas totalmente diferentes. Nós chegamos lá com os amigos, parentes, tudo. Na igreja chorando, que a gente casou, né, Fer? Chorando, na igreja nós casamos. E nós estamos sentados ali, ouvindo, né, a missa e tal. E lá nessa igreja, ela tem ar-condicionado, ela não tem ventilador. Então não tem como corrente de ar. Esse papelzinho foi colocado, cada um colocado dentro
cesto, só que o cesto fazia assim, aqueles boletim que faz assim. Aham. E no final da missa, depois de tudo, eles foram sortear um papelzinho para ver quem ia ganhar o livro. Só que, antes do sorteio, o papelzinho, do nada, que não tinha vento, ele fez assim, ó, pum, caiu lá. Eu me arrepio até hoje, todinho. O padre e os ministros, nós não éramos ministros na época, e o padre Vandemir, que é o padre hoje que está na caminhada, ele e os meninos da frente falaram assim, eu quero aquele papelzinho que caiu no chão. Como? Só que nós não vimos, nós estávamos sentados lá atrás. Lá não tinha nem vento, né? Não tinha vento, era ar-condicionado, não tinha como. Não tinha como porque era uma cumbuca, não era um prato assim, era uma cumbuca. E aí, nós chorando, eu vi que a Rosana levantou. Eu não sabia o número dela, eu falei assim, ainda comentei com o amigo meu do lado assim, chorando. Onde que essa louca vai, meu Deus do céu? No meio dessa igreja lotada, ela saiu. Eu falei, Jesus amado. E era o número dela. Aí eu falei, eu não acredito, cara. Aí eu tive a certeza, falei que nós estamos no caminho certo. Caminho certo, que o Mateus está do nosso lado, que a gente tem que continuar aqui mesmo. Deus mostrou para mim o caminho que eu precisava. Se não tivesse aquela aparição ou o que aconteceu, vamos dizer assim, eu não sei o que teria acontecido pós aquela missa, entendeu? Uhum. Mas eu pedia tanto uma confirmação. Um sinal, uma confirmação, e eu tive. E só um parênteses, né? O padre perguntou se eu queria falar algo. Eu peguei o microfone, como foi na igreja que a gente casou, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui de Londrina, eu peguei o microfone e consegui falar, tipo, tô entregando meu filho no colo de Nossa Senhora Aparecida, no colo da mãezinha, que eu sei que ele vai estar no colo da melhor mãe do mundo. Rô, e essa entrega real mesmo, ela aconteceu com quanto tempo? Porque assim, às vezes a gente entrega muito simbólico o filho da gente, né? Num ato assim, o Fernando teve uma experiência assim, que eu falo assim, meu Deus, né? Porque você viu, né? Tudo, foi fantástico. Mas eu tive outra também depois eu quero que você relate sim, sabe? E Rô, como que foi para você então? Quanto tempo demorou a entrega verdadeira para você falar assim, eu entreguei? Sim. Tanto é que tem uma live, né, no meu Instagram contando sobre essa entrega. Na missa de 5 anos da entrega, da chegada do Mateus no céu, no momento da Eucaristia, que eu falo que o meu remédio diário até hoje é a Sagrada Eucaristia, que é o momento que o meu remedinho ali, sabe? Você e Deus. Eu e Deus, ali naquela comunhão, naquela intimidade, né? E daí nessa missa de 5 anos, nessa missa eu chorei horrores, muito, né? Sempre chorava, é o momento que eu mais choro ali com Deus, é o momento da comunhão. E daí nesse dia eu chorei e falei com Deus, tô te entregando. Agora eu tô te entregando, Senhor. De verdade. E eu só falava assim, gratidão, né? Por esses 4 anos maravilhosos do meu filho. E agora ele é teu. Eu tava segurando ele, né? Então assim como o Fernando tá no processo ainda dessa entrega, porque mesmo sabendo que o Mateus já tá lá com Deus, o processo de elaboração do luto é muito longo. difícil. Vai ter mais que vai demorar para entregar o filho 20 anos, vai ter umas que não vão entregar nunca. Quando chegar lá no céu, se acerta com Deus, né? E tá tudo bem. BR com Deus, e tá tudo bem. Mas eu senti no coração que aquele momento era o momento de entregar. Foi muito forte isso, e depois a Gislaine de Curitiba confirmou que ela teve uma experiência e Deus falou assim pra ela que ele estava orgulhoso porque eu tinha entregado o Mateus, sabe? Foi depois dessa missa de 5 anos. Então, assim, amiga, é lindo isso, sabe? Porque eu percebi. E ficou um pouco mais leve depois desses 5 anos. E agora já tem 3 aí depois dessa entrega, né? Sim, porque agora eu me permito viver. Eu acredito que os 3 primeiros anos eu sobrevivi, né? E depois eu comecei já a querer viver. Não, eu vou viver por amor e honra ao Mateus, sabe? Depois de 5 anos ficou mais leve. Agora, recentemente, a entrega do caminhão, da bicicleta, que a gente vai soltando aos pouquinhos. Tudo isso faz parte. Eu chorei vendo o Fernando tirar a bicicleta.
Porque quando eu vi o vídeo, porque mexe muito com a gente, né? E só a gente que sabe o que a gente passa, porque cada um passa uma situação. Então, assim, não tem como alguém dimensionar o que a gente tá sentindo. Não tem. É só a gente mesmo. E, assim, foi muito forte pra mim quando eu vi ele descendo a bicicleta. Eu chorei no vídeo, né? Porque é muito forte. Fernanda, e eu queria que você contasse a outra experiência que você teve. Então, tanto é que no dia da bicicleta, eu chamei esse amigo meu, né, que é o Eduardo. Você sentiu? Eu Como senti que foi? Eu precisava, porque assim, nós doamos primeiro o caminhão dele, né? Que era o caminhão que ele mais gostava. O caminhão que ele amava, né? Ele agradeceu eu durante o mês e todo dia ele agradecia. Papai, te amo, obrigado pelo presente. Todo dia, durante o mês. E depois Foi importante para ele. E, então nós conseguimos doar o caminhão para amiga dela, pro filho. E a bicicleta eu falei para ela, falei assim, eu acho que tá na hora também. Ele estava falando da entrega, eu não consegui ainda fazer a entrega total. Mesmo você tendo tido todas essas experiências, você não conseguiu. Essa última experiência que eu vou te contar, que foi maravilhosa, eu não tive ainda, eu não sei nem como falar, não sei se capacidade, eu não sei. Eu não tive esse discernimento de fazer essa entrega total. Eu acho que, eu não sei se eu tenho medo de entregar e depois não encontrar em sonho, sabe? Eu não sei, essas coisas que a gente tem, né? Eu tenho. Então, no dia da bicicleta, eu falei com esse amigo meu, eu falei, só que você tem que vir aqui em casa, pro seu filho tudo para me ajudar. Eu falei assim, eu não vou conseguir subir, porque fazia 8 anos, acho que nós abrimos ali uma vez para mexer. Porque vocês tiraram tudo e colocaram lá. Algumas coisas, né? Fora as outras que doamos. Guardado, roupa, algumas coisas, né? Fica na laje da casa. Na laje da casa. Para as pessoas entenderem. Depois de 8 anos, foi incrível. Perfeito, ajeitava a bicicletinha dele. Dessa altura de poeira. Assim, eu achei que eu ia me sentir mais mal. Você sentiu bem? Eu me senti até bem. Eu me senti mal depois assistindo o vídeo, mas na hora eu me senti bem, porque parece que ele que estava ali comigo falando, papai, dá para alguém. A criança tá precisando. É como se a outra criança estivesse precisando, né? E tava mesmo, sabe? Então o pai ficou muito feliz, o pai que recebeu o presente também do filho dele, né? Foi bem legal. E a outra experiência que eu tive foi agora, há pouco tempo, né? Eu sou muito assim, difícil de procurar uma psicóloga, uma psiquiatra. A Rosana já marcou pra mim tudo, né? Eu reclamo. Porque o luto do homem é mais difícil, porque o homem tem dificuldade pra falar, não tem, Fernando? Sim. Eu falo pros outros dela, pra ela eu não falo, mas pros outros eu falo assim, puxa vida, eu falo, nossa casa é pequena, eu falo, mas eu escuto as lives que ela faz, eu falo assim, puxa vida, cara, ela é forte demais, eu não consigo nem ouvir, eu pego e saio, pego a moto, pego o carro, eu saio, porque eu não consigo ouvir. Ela, sabe, tipo, chorando com as mães, ou dando força para as mães, eu falo, eu não tenho essa capacidade disso, eu não tenho. Deus me capacita para isso, mas eu não tenho. Eu peço isso direto para Deus, né? Para me capacitar, para me ser mais forte nessa parte. Para dar apoio também, claro. Então eu falo, puxa vida, eu escuto, né? Eu ouço as lives e tudo, eu falo, meu, e de certa forma te ajuda? Me ajuda, claro que me ajuda, com certeza. Por quê? Porque o fardo meu fica mais leve. Porque você imagina se ela fosse... Se ela tivesse entregue. Se ela tivesse entregue. Né? Que nem a gente fala da minha mãe, que também teve as perdas de filho e tudo. Eu falo, graças a Deus, que tem, né, assim, tem força. Deus dá força para minha mãe, como dá para ela demais. De não precisar da gente estar ali, sabe? Puxa, imagina ela tivesse entregue. Eu, não fraco na fé, mas assim, do meu jeito de ser. Eu falei, como é que ia ser? Meu Deus, como é que ia ser? Então, assim, Deus, até nisso, Deus prepara certinho. Né? Porque uma mãe, mesmo que o pai seja o pai mais maravilhoso do mundo, do filho, tudo. Não se compara. Mãe que carregou 9 meses, mãe que deu a luz e tudo mais. A gente entende isso, entendeu? E o sofrimento é muito maior, lógico, com a mãe. Então, assim, a mãe fazer isso aí, e você acompanhar de longe e falar, puxa vida, cara. Que mulher eu tenho, né? Eu sou fraco mesmo, é verdade. Eu sou fraco mesmo, de verdade. E assim, essa é outra experiência. Então, assim, como ela marcou muito psicólogo, psiquiatra, eu não fui. Eu reclamava, puxa, eu não consigo dormir. Ela fala, mas você é teimoso. Eu marco, você não vai. Eu falo, não vou. Eu falo, eu vou o quê? O homem tem resistência. Eu falei, eu vou o quê? O psiquiatra estudou para entender eu. Ele não conheceu o meu filho, a minha barreira. Ele não conheceu o meu filho. Como é que eu vou falar do meu filho para ele? Ele conheceu a história maravilhosa que eu tenho com meu filho.
melhor história da minha vida até eu morrer, de certeza absoluta, desde quando eu nasci. Eu falei, então, o que ele vai querer pôr na minha cabeça? Não vou. No grupo de apoio também não quero lá ver histórias tristes, Não, mas... eu fui uma vez no grupo de apoio. Ela falou, não tem sofrimento, nada. Umas 50 pessoas assim na sala. O primeiro tiozinho começou a falar, começou a chorar e falar. Eu olhei só para ela assim de canto de zóio e falei assim, você me paga. Nunca mais eu volto. É uma surpresa Fingi toda vez. conta que peguei O uma senhora meu, toda. olha pra mim e fala assim, que latada você me enviou. Ele fala Ela de só canto que de eu nem boca. falo, só que o olhar ela sabe. Eu peguei meu celular, saí da sala, Aham. falei de contar, falando, mas fiquei um bom tempo lá fora. Eu falei assim, eu vou ficar lá fora porque eu falei, pra mim não dá. Quer dizer, desde o começo, pra mim não dava. Eu falei, não, quer dizer, já não... Aí depois na caminhada que eu escutei ela eu falei, não, vai melhorar, eu vou. Eu falava assim, não, hoje tem a live quinta-feira, eu vou, né? Não é por falta de interesse. Não é. É não medo de encarar a sua é. própria Não, dor. Eu participei de umas duas, né? Nesses 7 anos, umas duas eu participei. Mas churrasco, chama ele pra ir que ele vai. Churrasco ele aparece, ele Mas faz o assim, estrogonofe. Mas a live, pra mim, é difícil ainda. E tá tudo bem. Tem mães que também não gostam de participar de grupo de Aham. apoio. E tá tudo bem. Não, tá tudo bem. É. Pra mim tá tudo bem. Aham. Pra mim tudo bem, ela também tá tudo bem, porque ela faz as lives de boa, sabe? Você Ela ia entende. contar da experiência com o terapeuta. Daí depois disso aí veio a experiência com Um terapeuta. não é terapeuta, Sim, como é que fala, né? Você tá Psicoterapeuta. precisando. Parapsicologia. Parapsicologia. Aham. Parapsicologia, só que é dentro da igreja, né? Não Uhum. importa a religião, mas é dentro da igreja. Então por isso que eu aceitei, né? E você tem que ser convidado para você estar participando dessa experiência. O padre me convidou e eu fui participar. Eu aceitei, né? A Rosalena, Você nos tava últimos meio minutos, angustiado ela aí, falou, né? Você vai mesmo? Eu falei, vou. Hoje eu vou. Final do ano. Eu tava muito angustiado, muito, né? E aí eu fui nessa parapsicologia. Assim, é uma experiência fora do normal, total. Conta a experiência. São 2 sessões, ele fala, né? Quando você chega, ele fala, a primeira vai ser mais leve, a segunda, mas pra mim foi ao contrário, né? Então, assim, você é como se fosse um psicólogo, né? Você deita no divã, ele começa a conversar com você, tudo, né? E começa a te explicar que você tem que... você entra meio em transe, mas assim, pela respiração sua, né? Aham. Ele pergunta algumas coisas da sua vida, o porquê de você estar ali, né? Por que você procurou, né? Qual que é a sua dor e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Daí você começa a fazer essa... Ele vai pedindo para você fazer, né? Para você entrar em transe e tudo mais. E assim, foi maravilhoso, porque eu não sabia até então, não é que eu não sabia. A gente não tem certeza das coisas. Eu não tenho certeza, não Se tinha existe o certeza céu. do céu. Eu não tinha Aham. certeza. Eu Por acredito. mais que você tinha aquelas Sim. experiências, você ainda tinha Sim. dúvida. Eu Céu, acredito terra. porque a gente tenta, Na assim, igreja, a né? gente faz Na as palavra coisas de certinhas. Deus. E depois que nosso filho se foi, a gente tenta fazer as coisas mais certas, né, para ter Ah. aquele encontro, né? Mas ainda você fica um pezinho atrás, né? Mas depois dessa experiência, eu falei assim, hoje eu tenho certeza absoluta que o céu existe. Jesus. Por quê? Então me Eu conta. tava nessa... Aquela me conta. eu tava nessa sessão, né? E fui entrando em transe pela respiração, que ele vai falando com você, aquela voz gostosa, aquele barulho de água. no fundo. Você vai para outra Você dimensão. vai para outra dimensão, mas assim, é real a dimensão que você vai mesmo. É palpável. É real demais. Eu falei assim, eu não tô entrando aqui num negócio que, é uma ilusão. Não. Eu me entreguei, eu entrei naquela sala e falei, eu quero me entregar, eu quero sair daqui renovado ou diferente. Então assim, ele conversa com você e ele fala assim, Fernanda, a única hora que eu vou tocar em você é na sua testa, no meu dedo, você vai estar entrando, você vai sentir a energia e eu vou estar com você na caminhada onde você estiver, ok? Você está em transe já, você só vai respondendo o que ele fala. Depois você acaba não lembrando, né, algumas coisas. Aham. E eu fui. A hora que eu estava em transe, ele falou assim, você tá vendo o que eu estou vendo? Você está num lugar bonito e tal? Eu falava assim, sim. Só respondia sim e tal, eu não fico conversando, né? Aham. É para não fugir da essência do que você está fazendo, né? Eu falei, sim, estou vendo. Você está vendo lá na frente um riacho e tal? Eu falei, estou vendo, um riacho, sim. Então, vai até o riacho. Você vai caminhando, você vai sentindo no seu pé o caminhar, a grama, você vai sentindo. Eu fui sentindo. Aí chegou nesse riacho, ele falou assim, rela a mão na água. Sinta como que tá a água, se tá morna, se tá muito fria.
Aí eu senti a água, né? Eu falei assim, morna. No meu jeito de responder para ele, né? Aí ele falou assim, então, você vai mergulhar nessa água e você vai fazer uma renovação. Vai ser como se fosse um batismo novo para você. Você renuncia tudo que você fez até agora? Eu falei, renuncio. Tudo de errado, tudo de bom, tudo é daqui para frente a pessoa nova. Eu falei, renuncio. Aí eu, nessa hora, ele fala, mergulhar. Provavelmente eu mergulhei. Aí você vê você mergulhando de cima. E você sente aquela coisa gostosa. Eu senti a brisa gostosa. Daí eu saí da água e falei, agora olha pro seu lado direito. Aí vi um banquinho lá na frente. Você tá vendo uma pessoa sentada? Na hora eu achei que fosse meu filho. Falei, tô vendo uma pessoa sentada. No banquinho mesmo. Ele falou, agora, Fernando, eu vou tocar no seu ombro e não vou mais te acompanhar. Eu vou me afastar e você vai até o que você tá vendo. Eu fui caminhando, eu cheguei até essa pessoa, fiquei de frente com ela, e era eu com 12 anos. A idade que meu filho teria hoje. Conversei, pedi desculpa, tudo, você não vê, não é igual um sonho que você vê real a pessoa. Você vê que é um anjo, você vê mesmo o semblante de um anjo. Assim, ele sentado, né? Aí eu saí, aí a voz veio Era de novo. você, né? Com 12. Era eu sentado com 12 anos, conversei, eu tinha certeza que era eu. Aí eu ouvi a voz, falei, vem então em minha direção, na minha voz. Aí eu vim caminhando na direção da voz, cheguei perto dele de novo. Ele falou assim, pra mim você não precisa falar, mas encontrou, pediu perdão, tudo. Eu falei, sim. E chorando. Pra ele mesmo esse perdão. Chorando pacas, né? Eu tava ali, né? Nossa, tava já. Aí ele falou assim, ó, agora, Fernando, você vai se encontrar com o Criador, com o nosso Criador, ele fala. Com o nosso Criador. Eu tava assim, de costa, ele falou, pode virar que você vai encontrar o nosso Criador. Na hora que eu virei, eu encontrei um homem bem alto mesmo, assim, só que assim, dava pra ver o semblante certinho, claro. Mas eu tinha certeza absoluta que era Jesus. Pelo véu, por tudo mais e tal, né? Aí ele falou de novo, falou, eu vou me afastar de você. Você pode, como você teve a renovação, o batismo novamente, então assim, o Criador está aqui para você falar tudo que você tem que falar com Ele, conversa mesmo com Ele e depois eu volto. Ali no meu jeito que eu estava ali, né, eu conversei, pedi perdão e tudo, e nossa, chorando um monte. Aquela presença que a gente nem quer voltar, né? Aí, depois que eu conversei, pedi perdão, tudo, né? Ele veio de novo do meu lado e falou assim, ó, você conversou com o nosso Criador. Só que tem alguém que você precisa conversar também, que tá atrás dele. Tem alguém querendo muito falar com você. Aí, a hora que eu olhei, o pequenininho lá do lado, aí eu baixei, aí nessa hora eu falei, eu tinha certeza que era meu filho, eu precisava desse encontro. Precisava, porque eu não encontrava mais no sonho, sabe? Então eu precisava desse encontro. Encontrei, conversei, abracei esse anjo, né, que estava na minha frente, que eu tenho certeza que era meu filho, por quê? Eu conversei bastante com ele, perguntando como que estava, não sei o quê. Aí ele falou assim, papai, uma hora ele falou assim, papai, pode ficar em paz. Por isso que eu falo que essa hora, talvez pode ter sido a hora da entrega. Eu não tenho certeza ainda, mas pode ter sido, porque ele falou, papai, fique em paz, aqui tá muito bom e nós vamos se encontrar. Então assim, porque ele falou isso aí, nossa, essa hora, eu acho que eu tava pronto, sabe? Porque eu não sei, né? Aí essa hora eu me despedi dele, aí ele falou assim, o rapaz falou assim, ó, tem mais 2 pessoas que você precisa conversar. Aí a hora que eu olhei pro lado, tinha vindo meu pai e meu irmão. O meu pai tem certeza absoluta que era. O meu pai tem certeza absoluta de tudo que era meu pai. Da cabeça branca, tudo, tinha certeza absoluta. Do jeito que ele foi embora. Pedi perdão pra ele também, conversei com meu irmão. É como se você estivesse resolvendo todo o seu passado, toda a sua todo. história. E, assim, foi maravilhoso, porque assim, foi muito real eu lá. Foi muito real lá. Não foi nada do seu imaginário, foi uma vivência. Tanto é que eu conversei e falei, as pessoas
querem e queriam ir também para ter essa experiência. Todo mundo quer experimentar E isso. ninguém falou assim, será? Será que é verdade? Ninguém falou, Fernando, que coisa maravilhosa. Mas é tão interessante porque você contando, parece que eu consigo adentrar naquilo que você tá falando. Parece que a minha cabeça, parece que eu vejo todo o passo a passo num filme, assim, ó, sabe? Eu saí de lá outra pessoa. E você viu, era importante isso. Pra mim demorou 5 anos. Pro Fer ainda tá sendo um processo, a gente não sabe se isso foi entrega total ou já foi tem mesmo. quanto tempo? Na hora de ir embora... Foi em novembro, né? Novembro agora, de 2024. Foi. E na hora de ir embora, ele falou assim, agora você vai despedir, né, deles e você vai voltar, tá? Aí você dá uns passos para trás e eles começam a subir, que nem anjo, assim, os 4. O meu filho, o Criador e meu pai. Subir assim, dando tchau assim, tipo, você vê a mãozinha deles assim. Então assim, nossa, né? É fora do normal. Eu achei que tinha ficado uns 10 minutos. A hora que ele fala assim, daí ele fala assim, vou contar até 3 de trás para frente e você vai acordar. A hora que eu acordei, daí tinha dado 2h30 que eu tava lá deitado. Ele falou assim que tem sessões que a pessoa chega a flutuar, sai mesmo 10, 15 centímetros do que tá deitado, tão leve que a pessoa fica tão... Eu falei assim, agora eu acredito, eu falei pra ele. Eu fiquei em dúvida quando eu cheguei, mas do jeito que eu acordei, ele senta porque ele também fica cansado, porque ele tá junto com você ali e tudo. Do jeito que eu acordei, eu já levantei, chamei ele, dei um abraço forte nele, falei assim, chorando, falei assim, eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa depois que meu filho se foi. Eu falei, de ter a certeza que o céu existe. Que o céu é de verdade, que nem os filmes, que o céu é de verdade. Agora tenho certeza. Agora tenho certeza. Minha prima, que indicou eu também, eu saí de lá falando com a minha prima, e de lá até aqui em casa, ela falou, Fernanda, até a sua voz tá diferente. Nossa, como mudou mesmo. Eu falei, mudou. E o que mudou de novembro pra cá dentro do Fernando? Mudou assim, tudo bem que a gente, né, de carne e osso, claro, pode ser. Vem aquelas... Só que a hora que vem essas lembranças boas que ficam quando você participa, como que eu digo assim, eu me sinto, eu faço de mim uma pessoa melhor para tratar as outras pessoas melhores, sabe? Pensando no mundo melhor, sei lá por quê, porque eu tenho certeza que vai ter o meu encontro, que eu vou passar por outro lado. Eu vejo assim, eu vejo tão grande o chamado de vocês, porque assim, eu vibrei muito, até mandei pra Rô, né, quando vocês se tornaram ministro na igreja. Gente, eu vibrei de lá, porque quando eu vi, mandei mensagem pra Rô, falei, nossa, eu tô tão orgulhosa de vocês, como casal, como o pai do Mateus, né, como o Mateus deve estar feliz, porque assim, eu acredito que o chamado pra Eucaristia é um chamado, tem um propósito, ainda mais assim, quando o casal se propõe a isso, é lindo, e né? a Eucaristia nos aproxima muito do Mateus, que o Mateus, ele queria comungar, entrar na fila da comunhão, ele não entendia porque ele não podia, e meu pai levava ele lá no fundo da sacristia, dava a hóstia não consagrada para ele, e ele descia fazendo o sinalzinho da cruz, né, no altar. Ele já era ministro, e na escolinha... É como se ele já estivesse falando assim, de futuro, eu sei aonde vocês dois vão estar. E na escolinha, a professora perguntava, o que vocês vão ser, tá? Um bombeiro, policial, e você, Mateus? Padre, né? Mas a gente não imaginava. Ele já tinha uma vocação pro céu. Uma vocação. Hoje a gente tem certeza disso. Ele falava, o pãozinho de Jesus, mamãe, quero o pãozinho de Jesus. Hoje a gente sabe que ele tá na mesa com o Senhor, sabe? Na ceia, né? Tanto é que toda comunhão, depois que eu até comentei já com a Rosana faz tempo, mas desde quando ele se foi, toda vez que eu comungo, eu só comungo para ele, não para mim. Eu falo, essa comunhão é a intenção de você, Mateus. Eu sei que você está indo lá do Pai, ajuda o papai, ajuda a mamãe aqui e tudo. Eu sei que ele está trabalhando muito aí para ajudar a gente aqui, tadinho. E eu falo, toda comunhão minha é para ele, porque eu sei quanto que era importante isso para ele. Quanto era importante isso para ele. E você faz com muito amor. Muito amor, antes de 3 anos. E hoje... Meu sogro era ministro, então a gente não entendia. Hoje a gente entende que ele está lá atrás. E eu vou ter o privilégio de participar disso, né? Porque eu tô aqui, eu vou participar de uma missa que vocês vão estar servindo. Tipo assim, a gente às vezes não se sente nem digno, né? Deus sabe dos pecados, dos defeitos de cada um. Mas assim, tá levando Jesus... Sabe, eu olho no olho, a gente olha no olho das pessoas
tantas dores, tantas doenças. Porque cada um tá passando um luto e uma luta, Isso. né? Talvez não seja a entrega de um filho, mas seja um fim de um relacionamento, a perda de um emprego, uma doença. São tantos lutos, né? É muito bom. A gente fala que quando a gente serve, às vezes, né? Às vezes a gente tem, normal de todo mundo, tem uma preguicinha de sair de casa, às vezes, mas quando a gente está lá para ajudar, para começar já numa arrumação e tudo, para servir, para quem está servindo Jesus para a pessoa, é muito bom demais, é muito bom. Eu falo assim, puxa vida, obrigado a Deus por não ser merecedor, mas assim, por estar ali servindo, porque quando eu sou servido, a gente fala, né, eu vim para servir, não para servir, mas quando eu estou sendo servido também, é gostoso demais quando a pessoa dá a hóstia consagrada para você. Porque a pessoa está fazendo uma renúncia ali do tempo dela, da vida dela, para dedicar aquela obra, né? E que Deus saiba nos usar, né? Porque pecadores todos nós somos, mas Ele tem fé. Assim como a gente tem que ter fé em Deus, Deus tem fé na gente, Com sabe? certeza. E o pecado, a gente luta contra o pecado todos os dias, né? Às vezes a gente vai ali, confessa, mas daqui a pouco vai lá e peca, mas Deus tem fé em nós. Ele fala, volta. Todos os dias eu tô te esperando, né? Gente, eu tô assim. Eu ficaria aqui por horas falando com vocês. Eu tô muito emocionada. Eu quero dizer que eu tô muito orgulhosa de você, Fernando. Eu tô muito orgulhosa da Rô. Tão terapêutico esse momento nosso. E antes da gente finalizar, eu queria que o Fernando se hoje você voltasse lá naquele tempo, né, que aconteceu tudo, qual conselho você daria para o Fernando? O Fernando de hoje, olhar para aquele Fernando lá de trás, qual é o conselho que você daria para aquele Fernando? O meu filho em vida? Não, com esses 8 anos de luto. Depois os primeiros meses. Os primeiros meses. Você queria tirar a tua vida. Você olhar, vamos supor, você está olhando para um pai agora. Sim. E esse pai chega para você na situação que você estava. Qual o conselho, com todas essas experiências que você teve, com o legado que o Mateus deixou, o que você falaria para esse pai e para aquele Fernando de lá de trás? Bom, pela experiência que eu tive, né, no decorrer dos 8 anos que a gente passou, né, hoje eu falaria assim, não mudaria muito do Fernando lá atrás, claro, nunca no pensamento de tirar a vida, nunca, jamais, entendeu? Jamais, isso aí é um dom de Deus e isso aí a gente não pode, isso aí não existe, né? Mas assim, pelo luto que nós passamos, a dor existe, vai existir aquele buraco, só que o buraco se fecha. E assim, aumenta a saudade, só que ela é suportável, porque Deus coloca pessoas maravilhosas, você, as pessoas que estão aqui, né, nos visitando e tudo mais. Então assim, na caminhada, desde quando aconteceu, desde a mudança, desde a gente ter ido para casa da minha sogra, ficado lá e não sei o que, padre, pastor, tudo que apareceu na nossa vida, eu falo para todo mundo, calma, confia em Deus, que Deus sabe certinho o caminho. A gente não confia às vezes, não confia mesmo. Nós somos pecadores, é normal. Só confia que Deus faz as coisas certas na hora certa. Eu falo porque assim, ó. Mesmo no não dele. Mesmo no não dele, por quê? Nós falávamos assim, por que o nosso filho, se depois a gente fica até ignorante nessa parte, você vê os indinhos na rua descalço, no frio, não sei o que, não dá nada. E meu filho que nós cuidava com todo amor e carinho dentro de uma casa, tudo. Do melhor, protegia. Aí a gente fala assim, eu sei, Deus, que o Senhor precisava muito mais dele aí do que a gente aqui. Então assim, não faça nada contra a sua vida mesmo, entendeu? Assim, o buraco, vai ter o buraco, mas o buraco se fecha, porque Deus sabe como é difícil a gente passar por isso, mas passa. Deus não dá a cruz que a gente não pode carregar, isso eu tenho certeza absoluta, porque muitas pessoas que eu converso, eu gosto de falar da vida do Mateus, eu gosto, faz bem pra mim, eu fico mal depois, mas eu gosto de falar. Tem mais pessoas rezando, orando por nós. E as pessoas falam assim, Fernando, se acontecesse comigo, eu não sou capaz de passar o que vocês passam. E a gente não conta. Fora do normal, a gente não conta pra pessoa sentir dó da gente. Não, a gente conta porque é maravilhoso falar dos nossos filhos. Porque as pessoas me perguntam assim, nossa, Gisele, nossa, você grava esses vídeos, nossa, dói demais. Como que você consegue gravar? Gente, é maravilhoso eu poder sentar aqui na mesa e falar do Mateus e falar da Thalita.
É maravilhoso, só que algumas pessoas que não passaram por esse processo, e Deus abençoe que nunca passe, é que as pessoas entendam que não é difícil falar. Entendeu? E a gente precisa falar, porque a forma da gente manter eles vivos enquanto o nosso coração bate é falando deles. É porque as pessoas falam assim, vamos mudar de assunto, você vai ficar triste. Não, eu não quero mudar de assunto, eu quero falar. E isso aí foi um dos motivos da gente ter mudado da nossa casa por um tempo e não de ter trocado a comunidade, mas nós fomos muito bem aceitos onde nós estamos hoje. Acolhidos, né? Só que assim... Vocês também sentem um chamado nesse lugar. Assim, o olhar das pessoas condena a gente demais, sabe? Tipo assim, medo, de dó, medo, não sei o que, de chegar, parece que né, a gente fez algum mal pro nosso filho. Cara, não é isso. A gente quer pessoas que estejam do nosso lado pra reerguer, porque chorar, eu falo, chorar eu sei sozinho, não preciso de ninguém pra chorar comigo. Você quer alguém que vai lá e bora. Vamos, Fernando. Então, nessa caminhada, eu falo, vai aparecendo pessoas de outro lugar, de outra cidade. A gente parava né, depois da igreja pra tomar um cervejinho, nós somos filhos de Deus. Parecia sempre uma pessoa diferente pra falar, ou a gente tava com a moto pra falar da moto, ou pra falar não sei o que. Tá vendo como depois a gente para pra pensar, fala assim, puxa vida. Cuidado de Deus. Um minutinho que você para e fala assim, peraí, Deus tá cuidando da gente todo momento. A gente é que não tem o tempo que nós precisamos ter pra Ele. A gente fala, tô muito ocupado, não tem tempo. Tem tempo sim, a gente tem que ter o tempo, porque Ele tem tempo toda hora pra nós, a gente não percebe. Ele tá disponível pra gente, né? Toda hora tá cuidando da gente, cara. É uma coisa... maravilhosa, é maravilhosa. E só de imaginar assim que o Mateus é conhecido praticamente, assim, eu tento levar ele pro Brasil todo e quero levar o nome do Mateus pro mundo todo, sabe? Então, enquanto a gente viver, o nome do Mateus vai ser pronunciado e ele vai ser lembrado sempre. Ele faz parte da nossa vida, da nossa história, né? Ele sentia tanto orgulho que eu falava assim pra ele, poxa, com 3 anos, uma criança de 3 anos, eu falava assim, o papai põe a senha do celular, banco, tudo é Mateus e o número. Sério, papai? Até hoje é Mateus, a minha senha no meu filho. Sim. Então, quer dizer assim, é uma memória que a gente quer, uma das coisas... A gente quer manter vivo. A gente comprou o celular para trocar, não consigo trocar porque é o celularzinho, tá a foto do meu filho, não sei o que, eu sei que vai para outro, mas tá a fotinha linda, maravilhosa, que eu falo, ai, que é uma torre, parece que eu tô desfazendo. Parece que eu tô traindo. Mais ou menos isso. E, Rô, qual conselho você daria hoje para uma mãe que está chegando no luto agora? O que você falaria também para aquela Rosana lá de trás? Eu falaria assim, obrigado por você não ter se isolado, não ter entrado num quarto escuro, né, e ter buscado ajuda. Porque nesses momentos é importante você buscar ajuda. E desde o início, assim, eu fui para psicóloga, eu ia toda semana, mas chegou um momento que eu me senti melhor num grupo de apoio, porque lá eu ia toda semana, mesmo sendo longe, que depois nós voltamos para nossa casa, né, da meia hora daqui lá, mas eu ia toda quinta, eu tava lá. E lá era onde me acolhiam, a gente falava a mesma língua. Então, assim, procure outra mãe, procure participar de encontros, seja online com outras mães, procure ajuda psicológica, psiquiatra, né? O que for preciso, mas não pare na dor. Isso. Se ocupe, né? Se ocupe. E uma vez eu vi uma imagem na internet que era uma pessoa afogando e daí ela com a mão pra fora do mar, assim. Só que daí era outra mão dela mesma pegando, falando, sabe, me ajuda, me ajuda. Opa, eu mesmo que tenho que me ajudar. Porque a gente pode tentar... tem que querer a autoajuda. Tem que querer a autoajuda, se autoamar, autocuidar, né? E é isso, assim... Se olhar. Se olhar com amor, né? Pra voltar a se reconstruir. Porque a gente tem que se reconstruir novamente, né? E Jesus vai estar ali do nosso lado o tempo todo. Os nossos filhos, o Mateus está aqui o tempo todo. Como que eles não estão aqui presentes? Fala pra mim. A Cris dormiu aqui com você e com a Júlia. E a Cris sonhou com o Mateus a noite toda. Eu amei acordar e a Cris falando. Com a notícia. Sonhei com o Mateus a noite E eu toda. acordei, porque eu dormi aqui, eu acordei com um cheirinho de milho. Rô, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque quando você falou, olha, eu vou arrumar uma mesa pra gente, mas tá no meu coração que eu quero cozinhar milho. E foi tão gostoso acordar com aquele cheirinho de milho, porque assim, é memórias afetivas, né? Esse puxou pro papai. E eu queria que vocês dois me contassem um pouquinho sobre o milho. O que remete a esse cheiro, O milho, sim. esse sabor. Eu sempre amei milho, sempre. Então, acho que o motivo do Mateus sempre amar o milho também, acho que isso ele herdou de mim.
Só que assim, a gente ia passear com ele de carro, até qualquer coisa que fosse, ele falava qualquer esquina que ele via, com 2 aninhos já, papai Mi, ele queria Mi. Deus. E a última lembrança que nós temos, assim, dele em vida aqui com a gente, ele estava em casa e nós fomos dar uma passeadinha com ele, foi o último passeio que nós demos com ele, nós fomos até o mercado, e nós passamos por um negócio de milho, e ele falou, papai, e Ruquinho, que tinha acabado de ser desentubado, né? E falou a Ruquinho ainda falando assim, papai quer milho. Então eu falo assim, então essa lembrança... Ele não fazia birra pra pegar Não, doce, nada. não. Ele queria milho. milho. Mãe, quero Ele milho. queria o milho. Comia assim com uma vontade. Então o milho para nós vamos dizer Remete assim, essa lembrança agrado, gostosa, essa agrado. memória afetiva. Meninos, eu agradeço demais vocês por essa oportunidade, mais uma vez. Gente, agradece. É muito gostoso falar do Matheus, muito gostoso falar da Thalita, muito gostoso escutar a história de vocês. Eu espero que essa história chegue em muitos corações, porque talvez muitas Rosanas, muitos Fernandos estão precisando exatamente desse testemunho. Eu falo que quando eu senti no meu coração, eu não sei o motivo, e eu falava para as meninas assim, eu preciso gravar com a Ru. Eu preciso, e eu sentia algo muito latente dentro de mim. Eu preciso gravar. E eu falo assim, Deus é tão lindo, porque quantos pais, Fernando, você não vai alcançar? Porque os pais, eles eles têm muito problema na fala, em falar sobre o luto. E hoje você trouxe assim porções terapêuticas e do céu pra gente. Então assim, eu tô saindo daqui com um sentimento assim, Deus, obrigada, missão cumprida. Obrigada. Nós falamos, Deus, obrigado, e eu tenho certeza. E eu amo muito vocês. É o Mateuzinho que está aqui falando por mim. Obrigada, amigo. Obrigada. Obrigada do fundo do meu coração. Amo vocês, viu? Até a eternidade juntos. Obrigada. Te amamos até o céu. Ai, eu tô tão Beijo. emocionada. Tão lindo, tão leve, tão